Meus amados e queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus, você, ouvinte do nosso quadro Vivendo a Palavra, seja muito bem-vindo em mais esse dia que estamos aqui para lermos o capítulo 14 do livro de Êxodo. Este capítulo retrata um dos maiores milagres que são registrados nas Escrituras Sagradas, quando o povo de Israel passa pelo meio do mar aberto por Deus. Leamos então Êxodo capítulo 14, versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Verso 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou. Verso 4. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Verso 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? Verso 6. E aprontou o seu carro e tomou consigo seu povo. Verso 7. E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitães sobre eles todos. Verso 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Verso 9. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. Verso 10. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Verso 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizestes isto, fazendo-nos sair do Egito? Verso 12. Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Verso 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Verso 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Verso 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Verso 16. E tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Verso 17. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Verso 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Verso 19.
E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Verso 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Verso 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Verso 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Verso 23. E os egípcios os seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. Verso 24. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Verso 25. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Verso 26. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. Verso 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Verso 28. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Verso 29. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Verso 30. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Verso 31. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos de ler esse capítulo maravilhoso, capítulo 14 aqui do livro de Êxodo. E para a nossa meditação nesse dia, eu quero reler com você os 2 primeiros versos aqui do capítulo 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Meus amados irmãos, às vezes é preciso voltar. O povo de Deus havia deixado o Egito. Deus guiava os israelitas de forma amorosa e cuidadosa
Pois durante o dia o povo caminhava sob a sombra da coluna de nuvem que Deus colocava acima deles. Durante a noite, o povo não sentia frio, o frio do deserto, pois a coluna de fogo não apenas iluminava o caminho, mas também os aquecia. Assim o povo seguia adiante seguro, debaixo da mão do Senhor. Porém, aqui no capítulo 14, versos 1 e 2, ficamos surpresos quando Deus ordena agora que o povo de Israel voltasse um pouco atrás e se acampasse diante de Pi-Hairote, junto ao Mar Vermelho. Foi ali que Deus operou um dos maiores milagres da história bíblica ao abrir o mar para que o seu povo passasse a pés enxutos. E depois, o Senhor afoga os egípcios, todo o exército de Faraó. Israel cantou o hino da vitória do outro lado. Aleluia. Meus amados irmãos e ouvintes, sim, faz parte às vezes da estratégia divina para a nossa vitória que nós voltemos um pouco atrás. Muitas vezes resistimos por causa do nosso orgulho, soberba, e não queremos voltar. Mas às vezes isso é necessário para a nossa vitória. Deus sabe como trabalhar. Ele tem a estratégia certa para a nossa vida. Voltar é demonstração de humildade. Voltar é reconhecer que às vezes erramos e assim precisamos reparar nosso erro, tomar o caminho certo que ficou lá atrás. Querido irmão, querida irmã, nesse dia Deus fala com você. Você quer a vitória? Quer que o mar se abra diante de você? Então volte. Sua teimosia, às vezes, em prosseguir neste rumo errado, só vai levar você cada vez para mais longe de Deus, para uma situação pior. Nesse dia, vença seu orgulho, volte. Você precisa voltar. Volte lá atrás, onde você se perdeu na caminhada. Peça perdão e comece de novo. Eu sei que você está entendendo o que o Senhor está falando com você nesse dia. Faça um retorno agora. Não siga em frente. Alguém está sofrendo, aguardando o seu retorno. Assim como Deus guiou Israel para a grande vitória, Ele garante a sua também. Mas naquele momento, foi necessário que Israel voltasse. E se você quer a grande vitória de Deus em sua vida, você precisa deixar de andar segundo a sua visão e andar segundo a estratégia de Deus. Se você seguir adiante, encontrará a morte. Nesse dia, meu amado irmão, minha amada irmã, envergonhe o inimigo e se humilhe. O Senhor Jesus nos diz: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, versículo 12. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, volte e conserte o que precisa ser consertado. Aleluia! Volte e com certeza o mar também se abrirá diante de você. E assim como Israel cantou, você também vai cantar o hino da vitória. Medite nessa palavra, pare e vá segundo a estratégia de Deus. Às vezes, o Senhor nos manda prosseguir caminhando adiante. Mas às vezes, como Ele fez aqui com Israel, é necessário para a nossa vitória voltar. Voltar significa humilhar-se. Voltar significa você tomar o caminho que você deixou lá atrás, o caminho da sua
vitória. Faça isso nesse dia e você também desfrutará da grande vitória de Deus para a sua vida. Amém. Quero orar por você e com você. Senhor meu Deus, te louvo mais uma vez pela tua palavra, que vem ao encontro da nossa necessidade. Pai querido, o Senhor tem nos revelado na tua palavra que às vezes é preciso voltar. E eu sei que tu tens falado com muitos dos teus filhos nesse dia. Dá à tua filha graça para voltar. Dá ao teu filho graça para voltar, Senhor, e recomeçar lá onde erraram. Deus, ele precisa da tua ajuda, a tua filha precisa da tua ajuda. E é isso que nós te pedimos, Senhor, para a vitória dele, para a vitória da tua serva. Em nome de Jesus. Amém. Assim, meus amados irmãos, estamos chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Aleluia! Que Deus abençoe você, que mais uma vez esteve conosco lendo a Palavra de Deus nesse dia e aprendendo do Senhor. Que Deus continue te dando graça, que Deus continue lhe dando força e renove no seu coração o amor, o apego pela Palavra de Deus, tá bom? Espero você amanhã para lermos o capítulo de número 15. Que Deus te dê um dia muito abençoado na presença do Senhor. Fique na paz gloriosa de Jesus. Amém.